pregador é chato demais, o som está perfeito, ele está pedindo som. É que vocês escutam uma coisa e nós escutamos outra aqui. Eu acho que você não tem como melhorar, deixa assim mesmo, nós vamos tocar daqui para frente. Vamos dar um glória a Jesus aqui, porque Ele é bom. Quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Joel, eu encontro aqui um homem que seguiu a mente daqueles que no seu tempo fizeram a diferença. Joel viveu no ano 830 a 835 a.C. Viveu num período negro da nação judaica. Viveu numa época onde Israel se curvou diante de tantos deuses que o céu travou sobre eles. Deus havia dito na carta aos Deuteronômios, ou no livro de Deuteronômios ao povo hebreu, que se algum dia Israel trocasse a presença dele por postes ídolos, se algum dia Israel deixasse a santidade pela libertinagem, e se algum dia Israel deixasse de olhar para cima e passasse a olhar para baixo, se algum dia eles deixassem de adorar aquele que era invisível e passassem a adorar as coisas feitas por mãos humanas, Ele, o Senhor, fecharia o céu sobre a nação. Joel é contemporâneo do profeta Elias. Possivelmente, ele viu os feitos do profeta Eliseu que sucedeu Elias. E é neste pensamento, é na linhagem destes homens que surge este menino, que na verdade é só uma criança de 17 anos. Não, pastor, uma pessoa de 17 anos não é uma criança. Hoje não. No mundo odierno em que vivemos, onde o fluxo de informações é rápido demais, onde as escolas já não apenas ensinam, mas tentam educar os nossos filhos com algumas doutrinas estranhas e esquisitas, um menino que tem 17 anos já é um homem formado. Aliás, eu tenho uma filha de 9 anos de idade, que às vezes ela me dá um baile. Quando eu vou falar para ela que o bebê veio de uma cegonha que trouxe, ela olha para mim e diz: o senhor é louco, papai? Eu vim da barriga da mamãe. E eu não me atrevo a perguntar como é que ela entrou dentro da barriga da mãe dela, porque é perigoso ela responder. Porque o mundo em que vivemos, as informações chegam rápido demais. Então é assim que nós vemos. Mas naquela época, há milhares de anos atrás, quase 3.000 anos atrás, um menino semita de uma terra distante, criado no meio do deserto, onde a sua cultura era uma cultura teocrática, onde o seu governo era um governo regido por profecias, onde a presença de Deus era tida em autoestima. Ele carregava sobre ele a história do seu povo, e a história do seu povo estava cercada por sinais miraculosos, do tipo que um mar uma vez se abriu para eles passarem a pés enxutos, do tipo que um homem de carne e osso estava no alto da montanha e gritou para o rei: aparelha o teu carro e desce, porque o céu vai desabar sobre nós. E quando o rei aparelha o seu carro real, puxado por 4 cavalos árabes, corre do alto da montanha para o seu palácio, para surpresa do rei, quando ele chega no palácio, o profeta que estava a pé no alto da montanha já está dentro do palácio. E aí dizem que o profeta era um fantasma, porque ora ele estava aqui, Deus o arrebatava e o levava para aquele lugar ali. Então esse menino cresce no meio de um povo, ouvindo histórias poderosas, sentindo o peso da mão de um Deus que não suporta repartir o seu povo com ninguém. E é nesta influência que Joel se levanta, com 17 anos de idade, porque ele percebe que a nação está cativa. A nação está cativa porque voltou seu coração às coisas mundanas. A nação está cativa porque os sacerdotes ficaram cegos. A nação está cativa porque não há mais pureza. A nação está cativa porque toda a geração dele está contaminada. E por causa desta contaminação, Deus vem mais uma vez, como fez no tempo de Elias, e trava o céu sobre a cabeça deles. E quando falta água por apenas 10 dias no deserto, as pessoas já passam a olhar para cima de maneira preocupada. Quando falta água por um mês, as pessoas que estão preocupadas dobram a sua atenção. Quando falta água por 6 meses ou um ano, o desespero toma conta de todos. A Bíblia Sagrada diz que no tempo deste menino, a nação sofreu tanto que os animais baliam, os animais mugiam olhando ao céu, e os hebreus traduziam que até os animais estavam clamando a Deus para que Deus perdoasse o pecado do povo. Se você caminhar ou olhar pelo livro do profeta Joel, que são apenas 3 capítulos, você consegue ler esses 3 capítulos em menos de 15 minutos. Então eu estou te dando aqui hoje uma lição de casa.
Em menos de 15 minutos você é capaz de ler um livro inteiro da Bíblia Sagrada, um livro importantíssimo. E você vai ver que a situação do povo se agrava de tal forma que os homens que são recém-casados, que deveriam estar desfrutando da benesses de um matrimônio, estão desesperados, trazendo as suas mulheres para o meio da rua, deitando no chão e rasgando as suas vestes. Aqueles que conhecem um pouco mais apurado o livro do profeta Joel, vão ver que as mães que deram à luz aos seus filhos, estão pegando os bebês desmamados, estão levando eles para o sol quente, deitando suas crianças no sol quente, como que dizendo: Deus, até os meus filhos choram, porque não tem água para beber, porque não tem comida para comer. A situação chega a ser mais desesperadora, porque quando tudo faz falta, o povo tem onde recorrer. As pessoas recorrem ao sacerdote, e o sacerdote então pega um sacrifício, oferece o sacrifício a Deus, e aguardam dias, e daqui a pouco aplaca a ira, e Deus responde com milagre. Mas diz a Bíblia, pastor Reuel, que nesse tempo, os sacerdotes não tinham nem especiarias para oferecer, não havia sacrifício para dar a Deus, porque a fome e a seca empesteou a terra de Israel. A desgraça, a calamidade, o infortúnio, a miséria estava completamente dominando aquele lugar. Israel, a nação semita, a nação que foi arrancada do Egito pela mão forte do grande Deus, a nação que tinha no seu currículo a história de poderosos juízes como Sansão, Baraque, Débora. A história de Israel estava entrelaçada com profetas que ficavam invisíveis como Elias, ou profetas cujos ossos ressuscitavam os mortos como era Eliseu. Esta nação que vivera um tempo alto com Deus, está no tempo de Joel, vivendo a lamúria, a desgraça, um tempo de muita dor e de muita angústia. E cá para nós, senhoras e senhores, como pregador do evangelho, como alguém que ministra desde criança, como alguém que tem um olhar muito crítico acerca da vida das igrejas, e talvez por isso me tornei conhecido, um menino que não tinha medo de falar as verdades, e eu acho que eu estou retornando àquele tempo, porque as coisas que vejo hoje me deixam mais aflito ainda. Hoje, pastor Reuel, quando eu entrei dentro do carro do pastor Marco Aurélio, eu dizia: pastor Marco, eu sinto uma coisa diferente aqui em Camboriú. Ele disse: o quê? Quando eu era menino, lá nos idos da década de 80 e 90, em 89, quando eu vim para essa festa pela segunda vez, quando atravessávamos o portal escrito Camboriú, o coração da gente acelerava, lágrimas começavam a descer dos nossos olhos, havia profecia nos nossos lábios. E hoje parece que as coisas estão diferentes. As pessoas entram como se estivessem vindo apenas para um mero espetáculo, como se estivessem entrando nessa terra para um momento de feriado e de prazer, e nada é assim. As coisas mudam, as coisas parecem perder o sentido com o tempo, as coisas parecem se degringolar com o tempo. Mesmo tendo sobrevivido, mesmo vivendo num tempo onde nós estamos aqui buscando ou tentando buscar a face de Deus, parece que o céu permanece travado. Ora, ao invés de vir para o culto as pessoas para serem curadas, assistimos agora há menos de um minuto uma irmã sair doente daqui de dentro. Alguns anos atrás alguém pararia o culto e diria: pastor, ora aqui porque a irmã está doente. Hoje não, tiramos a pessoa do culto e levamos ali para a salinha porque tem um enfermeiro com remédios ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está acontecendo alguma coisa estranha. Eu acho que é por isso que Deus tocou em vocês, para que a mente de Cristo volte para dentro da nossa alma. Eu acho que está na hora de entrarmos aqui dentro num ambiente como esse e não dependermos só do pregador, e não dependermos só do ritmo da música, do tecladista, e não dependermos apenas dos levitas que vão cantar aqui. Eu acho que está na hora de começarmos a entender que um culto como esse não é um mero espetáculo, é um momento de adoração, é um momento de entrega. Deus não assiste culto coletivo. Senhoras e senhores, eu vou repetir, desde que me entendo por gente, eu nunca entendi Deus assistindo um culto coletivo, ou seja, Ele sentado e vendo todos adorarem a Ele de igual forma, porque se fosse assim, Ele seria injusto, porque Ele fecharia os olhos, ouviria as vozes misturadas e entenderia que todos precisariam receber a bênção, porque afinal de contas todos estão gritando. Mas Deus não faz assim. O culto é pessoal, Ele não vai pelo grito, porque tem gente que grita só porque o outro grita, tem gente que levanta a mão só porque o outro levanta a mão. Deus é um ser meticuloso. Num culto como esse, Ele assiste a adoração pessoal.
E não adianta me olhar com essa cara feia, não adianta ficar aí de braço cruzado, mascando essa porcaria desse chiclete, olhando para o relógio dizendo, é pro culto já ter terminado, porque é 9h30. Isto aqui não é um culto normal. Estamos aqui tentando ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo me faz adorar ao Pai. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A mente de Cristo me leva a fazer coisas que os normais não fazem. Enquanto os discípulos iam dormir na calada da noite, Jesus ia para o monte orar. Ou seja, aqueles que não querem ficar aqui, tenha vontade, vá para casa. Pelo horário ainda dá tempo de você chegar em casa, tomar um café e ficar sentado na frente da televisão como um robô, assistindo o Corujão. Nesta noite não dá tempo mais de buscarmos coruja nesse lugar, mas ainda dá tempo de sentirmos o vento das asas de uma pombinha que pode voar sobre nós, trazendo glória, trazendo alegria. Eu quero saber se tem aqui dentro alguém que veio de fato para receber um milagre. Quem veio receber o milagre? Então levante a sua mão, sacode ela por gentileza. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. É nesse momento que eu testo os crentes. É nessa hora que eu vejo quem é arrogante. É nessa hora que eu vejo aquele que veio aqui só para me testar. É nessa hora que eu vejo aqueles que vieram aqui porque não tinha um lugar melhor para ir. É nesta hora porque eles não obedecem a nada e a ninguém. A ordem do culto está na mão do profeta. Agarre o ombro da pessoa, agarrou, chacoalhe ela, chacoalhe até ela ficar irritada, irrita ela. Diga, Deus te trouxe aqui. Não grita, diga, Deus te trouxe aqui. Não solta um berro, diga, Deus te trouxe aqui para sacudir a sua mente. Deus vai sacudir a sua mente, queira o diabo ou não. E se tem alguém que concorda, não dá um grito, dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Em tempos de seca, em tempos de crise, em tempos onde não há sacrifício para entregar, em tempos de vergonha, em tempos onde tudo que plantamos é destruído, não basta virmos à presença de Deus e ficarmos com cara de tacho. Não basta entrarmos à presença de Deus e esperar que o outro nos carregue. É hora de alguém fazer alguma coisa extraordinária. Eu vou repetir. É momento e oportunidade de você fazer uma coisa que você nunca fez antes. Como assim, pastor? Sei lá, chame a atenção de Deus. Como é que eu posso chamar a atenção de Deus? Pergunta você para o Espírito Santo, porque eu acho que você ainda sente a presença dele. Você acha que o Espírito Santo está aqui para quê? Para nos ajudar a chegar até Deus. A Bíblia diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então dê lugar para que o Espírito Santo te ajude a matar esta sede, a matar esta fome. Porque nesta noite, querendo o diabo ou não, o céu vai se abrir sobre a sua vida e um tempo de paz vai chegar. Logo no primeiro capítulo deste livro, Joel denuncia e diz assim: eis que acabou o trigo, secou o mosto e não há mais azeite. Israel sobrevivia dessas três coisas, pastor Reuel: trigo, mosto e azeite. Com trigo faziam pão, com mosto faziam vinho, e com azeite faziam remédio para curar as feridas. Mas o profeta denuncia: acabou o trigo, secou o mosto, e o azeite já não existe mais. Quando não há pão, termina a palavra. Quando não há palavra, o povo se corrompe. Eu não estou falando gente que sabe falar muita coisa. Não estou falando de pessoas que têm um dicionário dentro da cabeça e quando abrem a boca para falar, nos escandalizam com tamanha erudição. Não estou falando de vernáculos da língua portuguesa. Estou falando de palavra que vem do céu. Estou falando de palavra que quando vem, você sabe, a boca é do homem, mas a voz é de Deus. Você sabe que tem algo diferente. O meu sogro, velho matuto, que já dorme no Senhor, dizia assim para mim, quando vinha um pregador: aquele pregador tem espírito.
Eu disse, o que é espírito, meu sogro? Ele disse, ele tem virtude. Quando ele fala, o corpo da gente arrepia. Quando fala, as lágrimas brotam dos olhos. Está faltando trigo, gente. Está faltando trigo, mas nessa noite Deus vai mandar de volta a semente, vai mandar a água, nós vamos arar os nossos campos, e eis que o trigo vai voltar a brotar. Eu estou cansado.